Opa! Gente, muito obrigado. Quem entrou, né? Todo mundo, a gente vai ter então uma aula particular, já que somos poucos aqui, então vocês podem perguntar o que vocês tiverem dúvidas e pode ter uma interação maior, né? E para quem ainda é novo, não sabe, o Cropster é uma ferramenta, uma tecnologia, que é uma ferramenta de gestão de produção e gestão de qualidade. Então, a gente oferece produtos que você consegue coletar dados do café, desde o café no pós-colheita, no beneficiamento, até na torre, nas análises sensoriais e pesquisas, como a Verônica Belchior faz e faz muito bem. Muito obrigada, é uma honra, Verônica, ter você com a gente. E hoje, na aula da Verônica, a gente vai aprender mais um pouco sobre as pesquisas dela e como ela usa a ferramenta para as pesquisas, para ajudar ela a coletar os dados. Obrigada. Gente, boa tarde. Né? Não sei, esse finzinho de tarde, eu nunca sei muito bem o que dizer. Obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer a Liga, através da Cropster Brasil, pelo convite, por eu dar essa... Eu vou chamar de palestra, tá, gente? Porque aqui a gente vai mais discutir coisas. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas de interesse, né, nessa área de pesquisa. E a partir disso a gente leva, né, a nossa conversa aqui. Bom, a minha proposta, eu assisti algumas aulas, né, do pessoal aqui nesse programa da Cropster e eu achei incríveis, então eu acho que vocês já tiveram muitas aulas incríveis sobre muitos aspectos técnicos, né, envolvendo máquina, envolvendo termopares, envolvendo o Cropster, envolvendo inclusive o Cropster como ferramenta de tudo isso e leitura de perfis, essas coisas todas. Então, o meu objetivo aqui hoje era trazer uma discussão que envolvesse mais o Cropster como uma ferramenta riquíssima para desenvolvimento de pesquisas científicas. E eu já digo para vocês que, se vocês procurarem na literatura científica, tem um artigo do ano passado que foi publicado em que eles fizeram análises por RMN de H1 de diferentes amostras de cafés torrados. Então, eles têm os parâmetros de comparação. Eu vou apresentar esse artigo para vocês. E é o único artigo que eu encontrei que utiliza o Cropster como uma ferramenta de controle do perfil de torre, justamente para eles acertarem um dos parâmetros que eles queriam estabelecer, né, como parâmetros importantes para observar diferenças químicas entre as amostras torradas nos diferentes perfis. Então, a partir disso, a gente tem que desenvolver muitas outras pesquisas. Eu trabalho com café há muito tempo, há mais ou menos, acho que 11 anos já, desde 2009, e nessa área do café especial, né, eu sempre trabalhei na indústria do café especial. Eu já entrei sendo acadêmica. Quando eu comecei no café, comecei mesmo como barista, mas eu já era acadêmica, eu estava fazendo meu mestrado. Eu sou bióloga, na época eu fazia mestrado em ciência, em ecologia. Então, outra área da minha vida também. Só que eu descobri o café. E eu descobri o café no fim desse processo do mestrado. E como eu já estava dentro da universidade, eu pensei, eu quero viver de café e eu quero estudar café. Só que, ao mesmo tempo que eu já tinha esse pensamento, eu me mudei, na época eu morava em Juiz de Fora, me mudei para Belo Horizonte e me aproximei muito da análise sensorial. E aí, quando eu conheci a análise sensorial, quando eu fiz o meu Q-Grader, aí eu entendi que, enfim, queria muito me desenvolver nesse aspecto, queria entender melhor o que acontecia na xícara quando eu provava café, né, para pontuar, para dar essa avaliação de qualidade. E disso surgiu o meu projeto de doutorado. Então, meu projeto de doutorado foi uma tentativa de entender a composição química que cria tudo que a gente avalia no café, numa mesa de cupping, ou mesmo quando a gente está provando expresso, ou provando diferentes cafés filtrados, por aí vai. Então, quais são as cinéticas todas envolvidas nisso? Quais são as reações? E o que de fato está ali que eu posso dizer responsável por isso e aquilo.
contas, a gente sempre termina o doutorado com muitas outras perguntas, mas também com um conhecimento muito bom, extremamente relevante sobre o quanto a gente ainda desconhece essa matriz, esse alimento, né, que é o café, que é uma matriz extremamente complexa. Então, o grão do café, ele tem uma certa composição, e essa certa composição é completamente transformada pelo processo de torra. E a maior riqueza que a gente percebe no café depois do processo de torra é dado por moléculas muito leves, que são os compostos voláteis. Então, toda a complexidade, a maior parte da doçura, a gente percebe a partir disso. E também de outros compostos que não são voláteis e que são super importantes. Mas a gente sempre esbarra em muitas limitações na hora de avaliar essas diferenças, ou seja, conseguir quantificar essas diferenças do ponto de vista de torra. Então, a torra é um processo que exerce uma influência enorme no que a gente vai perceber na xícara depois. E também do ponto de vista de ter metodologias eficazes, né, para a gente conseguir avaliar e colocar todas as outras variáveis que vão influenciar nessa primeira análise. Então, o nosso desafio dentro da ciência do café começa por aí, né? Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver métodos robustos e validar outros métodos para conseguir quantificar mesmo essas principais diferenças e conseguir ter propriedade na hora de dizer que, sei lá, a reação X ela aumenta bastante em velocidade por causa da alteração de determinada variável, por causa da alteração de determinado parâmetro. A gente realmente ainda não sabe com precisão. A gente sabe do ponto de vista empírico, por observação. Então, muitas das alterações que a gente exerce no nosso perfil de torra, né, seja fornecimento de energia, aumento ou diminuição de fluxo de ar, enfim. Essas alterações todas que a gente exerce durante a fase de torra, elas são percebidas na xícara e com o tempo a gente vai repetindo algumas ações e vai entendendo os efeitos delas, né, na bebida. Então a gente tem esse conhecimento empírico de observação, mas do ponto de vista científico, o que de fato gerou aquilo? Então, para a gente conhecer cada vez mais o café, para a gente ter um controle cada vez maior desses processos, e no caso a torra é um extremamente importante aqui no caso, a gente precisa estudar. Então, o que eu vou propor aqui para vocês é uma discussão sobre isso, né? E eu vou dizer um pouco do que existe na literatura, um pouco do que eu fiz também, porque as oportunidades, as perspectivas de trabalho que a gente tem do ponto de vista da torra, elas estão diretamente ligadas com parte das metodologias que eu utilizei durante o meu doutorado. Eu ia começar o meu pós-doc esse ano, logo depois do carnaval, eu já estava com tudo alinhado com os professores na UFMG, os laboratórios e por aí vai. Só que não deu, né? A pandemia dificultou esse processo. Mas estava até falando aqui para a Lívia que foi até bom. A gente tem tido uma clareza maior do que a gente precisa, de fato, investir em termos de pesquisa. E a gente, sim, quer investir na pesquisa da torre. A gente quer entender melhor esses processos e o que, de fato, influencia esses processos todos. Tá bom? Já falei um pouco demais, então vamos começar. Aqui é só compartilhar a tela, né? Lívia. Bom, vou só compartilhar a minha tela. Sim, só compartilhar, pode. Tá. Você quer que deixe o vídeo aqui? Eu deixei no mudo. Você que sabe, pode minimizar se você acha que vai atrapalhar a sua apresentação. Tá. Então tá, gente. Eu gosto de minimizar justamente porque eu fico olhando aqui para tela, me atrapalha um pouco. Então peço que você também ligue, todo mundo que estiver com o vídeo ligado, desative, interrompa o vídeo. E também por uma questão de internet, para não ficar muito instável, né? Opa!
Bom, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho do Cropster como uma ferramenta de pesquisa. E aqui eu vou falar um pouquinho de tudo, né? Uma ferramenta de pesquisa para o dia a dia do mestre de torra, para o dia a dia da torrefação e uma ferramenta de pesquisa também do ponto de vista científico. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho para a gente entender, né, do ponto de vista científico, o que é importante, né, a gente prestar atenção nessa ferramenta, especialmente a partir da química da torra. Por quê? Quando a gente quer entender os processos que envolvem no resultado final de xícara, o processo de torra ele é super importante, ele é determinante de muitos compostos que são formados e de uma batelada para outra é muito comum a gente ter diferenças. Essas diferenças muitas vezes são nítidas e muitas vezes elas não são nítidas. Isso depende de uma série de questões, do seu conhecimento enquanto mestre de torra, da qualidade do seu equipamento, da qualidade da sua matriz, que é o café verde, então tudo isso. Mas vamos entender um pouquinho dessa química da torra, justamente para a gente contextualizar aqui do ponto de vista da ciência mesmo, que é o que nos interessa entender aqui sobre essa ferramenta Cropster, para nos ajudar. Antes de mais nada, eu vou trazer esse contexto, né, do meu doutorado, da minha pesquisa, do que a gente pensa em fazer a partir disso, só para entender que quando eu fiz meu doutorado, que foi de 2014 a 2018, na literatura científica não existia muita coisa que envolvesse a torra de cafés especiais. Então, muito da literatura tinha, sim, né, então, compostos que são produzidos durante a torra, principais fatores que influenciam na torra, torra em condições isotérmicas e por aí vai, mas muitos desses artigos, dessa literatura, ela envolvia processos de torra que não são condizentes com a nossa indústria de cafés especiais. Então, isso, inclusive, sempre foi uma dificuldade dos pesquisadores de cafés especiais, porque a gente, sim, tinha a literatura para entender, né, a composição formada e por aí vai, mas a gente não tinha uma literatura que fosse realmente fiel à qualidade dos nossos cafés, os cafés que a gente trabalha, né, na indústria, e a qualidade dos nossos equipamentos e as próprias condições que a gente tem no nosso dia a dia. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com cafés especiais e eu utilizei diferentes métodos, diferentes metodologias analíticas, né, do ponto de vista físico-químico, para entender a diferença desses cafés especiais. E eu comparei esses resultados todos dessas diferentes análises com as análises sensoriais dadas por um grupo de Q-graders, que provaram as amostras de café que eu utilizei aqui. Então, no meu doutorado, de uma forma bem genérica, a gente tentou comparar essas metodologias baseadas em espectroscopia, no infravermelho médio e no infravermelho próximo, cromatografia, tanto cromatografia líquida quanto cromatografia a gás, e aí foi para diferentes compostos, e análises físico-químicas. Essas análises físico-químicas foram análise de pH, acidez titulável, compostos acastanhados, eu já não me lembro mais todas elas, mas está disponível nos meus artigos também, tá, gente? Isso tudo, então, para tentar distinguir os cafés especiais que foram previamente classificados do ponto de vista sensorial e separados por causa disso. Então, foi basicamente isso. Aqui, essa imagem, inclusive, ela traz uma sobreposição de grupos de amostra de diferentes pontuações e uma sobreposição de espectros. Então, a sobreposição da média de espectros referente a diferentes grupos de pontuações. Então, um espectro que é a sobreposição de cafés de 80 a 83, o outro de 84 a 86, 87 a 89 e 90 mais pontos de acordo com o protocolo da SCA. Eu vou falar um pouco melhor sobre essa análise e explicar por que essa análise está aqui também, né? Desculpa, por que esse resultado está aqui evidenciado, digamos assim. Acho importante também dizer para vocês, de uma forma bem genérica, quais foram os principais métodos utilizados, especialmente na fase final do doutorado, né? Justamente para vocês terem um entendimento de como foi conduzida essa pesquisa. Então, todas as amostras de cafés foram oferecidas
pela Federação de Cafeicultores do Cerrado Mineiro, e também eu tive especialmente, né, cedidas e doadas pela Fazenda Barinas. Esses cafés, eles foram todos, eu recebi todas essas amostras já pontuadas, e eles receberam pontuações de 81 a 91 de acordo com o protocolo da SCA, e foram pontuadas por Q-Graders. As amostras, então, eu recebi elas, amostras de café verde, então eu fiz novamente uma torra para fazer as análises químicas. Então, os cafés eles foram torrados no torrador Ikawa, utilizando o mesmo perfil de torra. Na época, a gente definiu isso para não ter a torra como uma variável que influenciaria, né, na qualidade dos nossos cafés, isso para os métodos analíticos, mas hoje a gente já sabe também um monte de outras coisas referente a isso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no final da aula. E esses cafés todos torrados, eles foram moídos no moedor manual, nesse moedor manual, esse Poblex, por mim mesma, e as amostras em pó foram analisadas por espectroscopia no infravermelho médio e espectroscopia no infravermelho próximo. E de um outro lado, o restante das amostras já moídas, elas foram preparadas em bebidas de acordo com as bebidas do protocolo da SCA para cupping. Essas bebidas, então, foram analisadas por HPLC, análises físico-químicas, e também por cromatografia a gás. HPLC é cromatografia líquida. E aqui a gente analisou para diferentes compostos. Então, foram vários resultados distintos aqui no caso, tá, gente? E de infravermelho médio próximo, os resultados são os espectros, são resultados genéricos dessa composição. Então, todos esses resultados, eles foram posteriormente analisados utilizando a quimiometria, que é um método super importante quando a gente tem dados de diferentes origens, que é o nosso caso aqui. Então, eu tenho dados de origem de análise sensorial e os dados originados por esses outros métodos analíticos. Então, aqui a gente aplica métodos matemáticos e estatísticos para obter informações relevantes sobre essas amostras, que possam diferenciar esses compostos por algumas características. No nosso caso aqui é tentar entender essa composição que seria importante para diferenciar essas amostras. Os resultados que a gente obteve para cada uma dessas análises que eu falei foram todos, então, analisados utilizando a quimiometria, e aqui eu estou apresentando apenas os melhores resultados. Os melhores resultados foram dados pela espectroscopia no infravermelho médio. E esse aqui é um resultado qualitativo, né, digamos assim. Então, eu consigo fazer uma análise qualitativa sobre a sobreposição dos espectros, tentando entender as regiões aqui. Essas regiões de absorvância, gente, elas são relacionadas a determinados compostos. Então, vocês vão ver aqui uma banda, e nessa região eu tenho determinados compostos associados a essa banda, porque aqui eu tenho a excitação, né, de grupos funcionais ligados a essas moléculas, digamos assim. Então, a gente consegue ter um entendimento do composto que está exercendo uma influência maior na separação das amostras. Só que a partir disso, a gente pega os dados numéricos e coloca esses dados numéricos em modelos. Então, eu também fiz modelos para todos os resultados que foram encontrados, para todos os métodos que a gente utilizou, e os melhores resultados desses modelos estatísticos foram os resultados também para o FTIR, que é o infravermelho médio. E aqui eu estou ressaltando também apenas os nossos resultados por PLS, que seria um modelo de predição de qualidade. Então, eu queria confirmar se aquilo que os provadores disseram, que são cafés de diferentes pontuações, seriam cafés também classificados nessas diferentes pontuações pelo método analítico, aqui no caso. Então, meu resultado de PLS, ele confirmou isso, inclusive, sobrepondo os resultados que foram dados pela análise sensorial, juntamente com os resultados dados pelo equipamento, pela análise
de infravermelho médio. Aqui, então, temos só os parâmetros utilizados para a construção dos modelos. Eu comparei aqui também os modelos por infravermelho médio, análises físico-químicas e HPLC. E aqui eu digo que esse é o melhor modelo quando eu comparo esses outros dois aqui, justamente por esses valores de RMSEC e RMCEP, que eles devem ser o mais baixo possíveis, e esses valores de RC e RV, que devem ser os mais altos possíveis. Então, se vocês comparam os dados todos aqui, esse seria, sim, o melhor modelo. Então, aqui eu tenho um modelo mostrando para vocês. Isso aqui, então, seria um modelo PLS, né? Mostrando o ajuste entre os valores de referência. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está 81, 82, 83. E os modelos previstos, e os resultados previstos pelo modelo para comparar com aqueles que eu dei como referência. Então, em cada ponto, a gente tem uma sobreposição muito boa dos resultados. Isso diz que o modelo disse, sim, que o que é café 84 pontos, o equipamento ele lia como todos aqueles cafés que foram classificados como 84 pontos, o equipamento o modelo ele classificava todas essas amostras juntas. Então é justamente isso. O provador ele tem bastante acurácia para identificar os cafés e diferenciar os cafés a partir da pontuação de qualidade. Só que o equipamento ele tem uma acurácia ainda maior, porque o desvio padrão observado do equipamento era bem menor do que o desvio padrão do grupo de provadores. E quando a gente utiliza esse outro gráfico aqui, seria o gráfico que me mostra as regiões do espectro que foram importantes para justificar esse modelo super com uma capacidade de previsão muito boa. Esse gráfico me diz que toda a região do espectro foi importante para dizer isso, o que significa que a composição toda dos cafés ali, de uma forma geral e global, era necessário, né, para a gente conseguir diferenciar essas amostras. E aí, numa conclusão também primeira, né, e aqui eu estou falando tudo de uma forma bem sucinta, a gente tentou entender, né, porque para os outros resultados a gente não teve modelos tão precisos assim, com tanta acurácia, com essa sobreposição, né, dos valores de referência com os preditos tão boa. E a gente entende que o café ele é uma matriz extremamente complexa e ele é sensível, né, a muitas variáveis. Então, o tempo inteiro a gente tem muitas variáveis participando na qualidade que a gente observa na xícara, por exemplo. E, além disso, os outros equipamentos que a gente utilizava, eles eram capazes e ótimos, né, para quantificar compostos específicos. E muitas vezes o que a gente tem ali, que de repente é responsável por uma qualidade maior ou menor, não é devida a um composto necessariamente, mas a um conjunto de compostos. Obviamente a gente tem compostos que podem ser marcadores, mas no caso, inclusive, das bebidas que a gente utilizou para a nossa pesquisa, a variabilidade entre elas ela era muito alta. Então, a gente não podia associar a compostos marcadores nesse caso. Então, é isso. Os provadores, eles apontam diferentes qualidades para os cafés e, em termos de descrição, a gente nem entrou muito nessa discussão, porque quando os provadores eles descrevem o café, eles discordam muito, eles são muito bons para pontuar. E nesse caso todo, a gente viu que justamente para englobar toda essa composição como responsável por diferenciar os cafés, a torra ela era um fator extremamente importante. Será que o perfil que a gente utilizou para todos os cafés realmente foi um perfil que evidenciou todas as qualidades das amostras, que seria capaz de ser detectada pelas outras análises? Então, assim, o FTIR, o infravermelho médio, ele foi bom justamente porque ele capta, né, toda essa informação do espectro. Mas por que não teria sido bom do ponto de vista da cromatografia? E aí a gente começou a pensar sobre a torra nesse caso. E sim, a torra é um fator extremamente importante,
mas naquela época a gente ainda esbarrava em uma pobreza assim de literatura científica referente a isso, especialmente para cafés especiais. Então, por isso que a gente chegou nessa conclusão, e a partir de tudo isso, eu tive que estudar bastante esse processo de torra para entender o que de fato influenciava ali, né, em resultados completamente distintos de café a café, utilizando muitas vezes o mesmo perfil de torra em diferentes equipamentos, o que tudo isso acontece, né? E a gente viu toda essa complexidade. Então, o espectro é importante para diferenciar porque ele pega todas as informações de uma vez e, de uma forma geral, as informações talvez tragam as diferenças entre as amostras, não específicas nesse caso, mas em modelos, talvez, em metodologias mais precisas, em metodologias testadas de diferentes formas, a gente possivelmente a gente consiga ter, sim, resultados muito positivos para esses outros equipamentos e as outras análises, como cromatografia líquida, cromatografia a gás, análise por ressonância magnética nuclear, que é esse RNN de H1 e por aí vai. Beleza, gente. Então é isso. Disso surgiu, inclusive, a necessidade de estudar a torra e surgiu também esse meu curso, né, de Química da Torra, que já acontece há bastante tempo, Brasil afora, e a gente tem falado bastante dele agora nos nossos cursos online. Bom, a torra, para todo mundo que está aqui, que trabalha com torra, sabe que é essa transformação físico-química do grão do café que é dada pelo calor. A gente estuda e a gente procura entender sobre o processo de torra justamente para que a gente consiga gerenciar melhor esse nosso processo, né? Para que a gente consiga tomar decisões sábias, no sentido de produzir coisas muito positivas e que tendam a enaltecer a nossa matriz. Mas assim, para a gente falar de torra e como as variáveis elas influenciam demais nas diferentes qualidades que podem ser produzidas, a gente precisa entender e voltar a essa discussão da complexidade do café, justamente porque do campo à nossa xícara, o café ele passa por diferentes etapas e essas diferentes etapas elas estão modificando uma qualidade inicial o tempo inteiro. Então, ou eu ganho ou eu perco qualidade, né? Especialmente em algumas etapas aqui no processo, o tempo todo. Então, assim, a gente nunca pode desviar qualquer etapa dessa rede, né, do campo à xícara que possa influenciar a qualidade do nosso café. Então, e a gente sabe que a partir do momento que me chega um café que tem um potencial de qualidade enorme, então é um café muito bem produzido, um café sadio, um café denso, enfim, que tenha bastante, que tenha uma composição muito positiva, capaz de ser transformada em algo até muito melhor durante a torra, a gente entende que esse processo da torra, ele é extremamente sensível aqui, né? Então a gente vai conseguir trazer essa qualidade ou talvez deixar essa qualidade um pouco opaca nesse próprio processo de torra. Mas é importante dizer aqui também que a torra ela vai exercer influência muito, como que eu posso dizer, agressiva, né? Resultando em perfis completamente muito diferente de bebida quando a gente já tem, né, essa matriz com extrema qualidade, porque os cafés mais básicos, eles realmente não têm uma composição tal que possa ser transformada durante o processo de torra para trazer essa complexidade na xícara, né? Para a gente observar, né, mudanças evidentes no perfil de torra que aparecem ali na xícara. Então, as mudanças mais evidentes elas acontecem especialmente nesses cafés que já são cafés com uma qualidade maior. Então, isso é extremamente importante. Então, além do processo de torra ter essa participação enorme aqui, né, em trazer qualidade na xícara, a gente ainda passa por outras etapas, né? Como a extração, que também exerce uma influência enorme aqui no caso, e a percepção dada pelo a percepção do nosso cérebro, né? Para aquilo que está sendo apresentado. Então,
existem ainda, e existe a pesquisa da Fabiana Carvalho, que tem mostrado, né, que o nosso cérebro aqui, ele é capaz de ter uma aceitação maior ou menor para uma xícara de café de acordo com a forma como esse café é apresentado, relacionado a formato de xícara, textura da xícara, cor da xícara e por aí vai. Existem também outros fatores que a pesquisa ela continua e possivelmente a gente vai entender ainda mais com o tempo. Então, assim, da semente à xícara é tudo extremamente complexo. Para café não seria diferente, o que é até extremamente divertido, né? Que nos ajuda a compreender cada vez mais essa maravilha. Bom, então como a gente sabe que a torra ela influencia demais nesses resultados sensoriais, ela influencia justamente na produção de compostos derivados desses componentes, dessa composição que já está no grão verde e que são produzidos pelo processo de torra. Então, assim, a composição do café pré e pós-torra é extremamente importante. E aquela composição pós-torra, que é a que a gente percebe depois do processo de torra, né? Ela é o que a gente avalia, é o que a gente tem de fato prazer quando a gente está tomando uma xícara de café. Então, é uma composição aliada à nossa percepção. Então, é justamente o conjunto de tudo isso. Do ponto de vista de composição, a fragrância e o aroma, avaliado pelo cheiro, né, quando a gente cheira o pó do café, quando a gente cheira o café hidratado, ela é dada pela composição volátil, e essa composição volátil ela é quase que 100% criada pelo processo de torra. Existem alguns voláteis que eles são produzidos durante a fase de maturação, como muitos ésteres, por exemplo. Muitos deles são perdidos pelo processo de torra, mas alguns permanecem. E aí, nesse caso, quanto maior a qualidade do grão verde, maior o potencial da gente ter a permanência desses compostos. Então, essa composição volátil aqui ela é super importante. Então, ela é criada pelo processo de torra. E, nesse sentido, carboidratos estruturais e lipídios, eles também vão influenciar aqui na percepção de fragrância e aroma, mais no sentido de serem compostos que eles armazenam esses voláteis todos produzidos na torra dentro do grão antes do café ser moído, né? Depois disso, a gente tem a composição que influencia a nossa percepção de sabor. E aqui o sabor, gente, é uma sensação retronasal. Sendo uma sensação retronasal, o sabor depende dessa composição volátil criada pelo processo de torra e depende também da composição de outras moléculas que elas se degradam bastante durante a torra, mas elas ainda permanecem, os seus derivados também permanecem, que é uma composição não volátil e que vai influenciar também aqui nessa percepção de sabor. Mas muitos estudos atuais apontam isso daqui como extremamente importante. Voláteis são super importantes, os ácidos orgânicos são super importantes, carboidratos e lipídios muito no sentido de tátil, né? E os ácidos clorogênicos importantes de diversas formas, importantes de um ponto de vista positivo, mas importante também de um outro ponto de vista, justamente porque ele se degrada bastante durante a torra. Então, seus derivados, eles são compostos chaves aqui, né, para modificação do perfil sensorial. Eu vou falar um pouquinho deles. E a finalização ou retrogosto da bebida, ela é dada por uma composição mais variável, né? Então, ela depende de moléculas menos solúveis, que estão dentro desses compostos aqui, então são menos solúveis em água e tem um peso molecular mais elevado. Então, essa composição é um pouco mais variável. A acidez da bebida, então, ela é dada pela composição de ácidos do café. Essa composição de ácidos, ela existe numa quantidade X no grão verde e ela existe numa quantidade reduzida no café torrado. Então, os ácidos carboxílicos, por exemplo, a maioria deles são extremamente sensíveis ao processo de torra. Então, eles se degradam, eles se perdem, eles se carboxilizam, por exemplo, decarboxilizam.
Então, assim, a gente pode ter uma perda considerável, né, dessa composição. Mas alguns ácidos carboxílicos são produzidos durante a torra também, como é o caso do ácido lático, como é o caso do ácido acético, e isso é bem evidente. O ácido fosfórico, ele não se altera bastante, assim, por causa da torra, e os ácidos clorogênicos se alteram bastante. Os ácidos clorogênicos, em elevada concentração ali no grão de café verde, eles podem ser negativos justamente porque, como eles se degradam bastante durante a torra, os seus derivados, que são ácido químico, ácido cafeico, e desses ácidos a gente pode ter a produção de voláteis, que são os fenóis, a gente pode ter a produção de lactonas, fenilidanos. Todos esses derivados são amargos e ásperos. Então, o ácido clorogênico, ele é perigoso em elevadas concentrações. E ele é perigoso também quando a torra é muito extensa, quando as temperaturas são muito elevadas, justamente porque seus derivados vão ser produzidos. Mas ele, numa concentração razoável no grão, ele vai contribuir de uma forma secundária com a acidez e pode contribuir também com o corpo da bebida, ou com a densidade, né, com essa sensação de força do café. O corpo da bebida, então, tem a participação de muitos compostos aqui, e não existe, gente, literatura que trate do corpo da bebida como a gente tem literatura que trate do corpo do vinho, do corpo da cerveja. Então, assim, a gente sabe que muitos compostos podem estar relacionados ao que a gente entende como corpo do café. E muitas vezes o provador de café ele não tem muita referência dos diferentes tipos de corpo que a gente pode encontrar no café. Mas existe uma composição que inclusive emprestada, né, de outros alimentos, como vinho e cerveja, que é considerado como responsável, né, como sensível e que contribui para a nossa sensação do corpo do café. Então, nesse caso, podem ser os carboidratos de cadeia mais longa, podem ser os lipídios. Os lipídios, eles não são hidrossolúveis, né? Mas, assim, o seu conteúdo pode contribuir para a textura, né, da bebida e contribui bastante no expresso, as proteínas também e as melanoidinas. Melanoidinas são moléculas, são polímeros, né, produzidos na torra durante a fase de reação de Maillard. São moléculas muito grandes. Elas vêm da polimerização de vários fragmentos de outras moléculas que vão se degradando aí nessa reação, em várias vias, né, da reação de Maillard. As melanoidinas, elas são muito pesadas, por isso que, assim, é muito certeiro a gente dizer que elas contribuem com o peso, né, com a densidade do café. Ao mesmo passo que a melanoidina também pode ser responsável por uma maior turbidez da bebida também. Beleza. E o amargor, é importante dizer, gente, eu acho que é importante dizer também que a gente discute bastante sobre o que é corpo do café, o que pode ser considerado corpo do café, como a gente compara com outras bebidas no curso que a gente tem oferecido atualmente também, que é o curso de tato, textura e corpo em bebidas. E aí a gente discute como que a gente ainda não entende isso para café. O amargor, ele é super importante também, porque café tem moléculas que, quando se ligam aos nossos receptores gustativos por amargor, nos dão a sensação de gosto amargo. A cafeína é essa molécula, o ácido químico derivado do ácido clorogênico também o ácido cafeico, também derivado do clorogênico, é uma molécula que a gente percebe como amarga, as lactonas e os fenilidanos. O que acontece aqui é que a torra ela exerce uma influência na produção maior ou menor dessas moléculas aqui, ó, ácido químico, ácido cafeico, lactonas e fenilidanos. A torra não exerce influência na concentração de cafeína. A cafeína é uma molécula que não é termossensível, ela é muito estável durante a torra, mas esses outros não, eles são produzidos a partir da degradação de ácidos clorogênicos e a partir deles a gente tem produção de fenóis e por aí vai. Então, quanto mais elevadas as temperaturas, mais longas forem as torras, mais a gente tem desses compostos aqui. O amargor da cafeína para a gente é super suportável. O amargor desses outros compostos
é muito insuportável, especialmente dos fenilidanos. Eles são amargos, extremamente ásperos, muito ruins. Beleza. Então, os efeitos da torra sobre esses compostos todos depende ali da composição do café verde e vai pelo fato de que na torra a gente tem o consumo, a degradação e a produção de uma infinidade de compostos. Então, todos aqueles que a gente viu agora, e eles são dependentes de uma composição que existe no café verde. Então, essa composição, ela depende muito da composição, a composição final aqui, né, do café torrado, depende muito do que a gente tem ali no grão do café verde. Por isso que é o que eu disse para vocês. A torra, você pode ser uma pessoa extremamente conhecedora do processo de torra, conhecedora do seu equipamento, conhecedora de tudo. Você precisa também conhecer a qualidade do seu café, porque a gente vai ter modulações muito importantes, né, e muito efetivas, com resultados muito distintos, quando a gente tem esse potencial no grão. Não dá para a gente fazer mágica e a partir de um café básico, ou até mesmo, muitas pessoas já me perguntaram isso, né, cafés com defeitos, a gente produzir uma torra maravilhosa. Não tem jeito. Isso depende da qualidade da nossa matriz. Então aqui eu gosto de trazer esse quadro só para a gente ver, aqui esses não são todos os compostos que estão presentes no grão do café verde, tá, gente? Mas aqui nesse quadro eles evidenciam os principais compostos que são intensamente modificados pela torra. Nem todos aqui são, mas alguns são intensamente modificados, como é o caso dos polissacarídeos, veja como muda. Os oligosacarídeos, muda bastante. Sacarose, por exemplo, quase não existe no café torrado. Os lipídios não se alteram. Quando a gente vê aqui um aumento, isso está mais relacionado, é proporcional à perda de massa, né, no caso. Os aminoácidos livres são consumidos ali em Maillard. Proteínas não se alteram muito, mas elas desnaturam. Elas contribuem para outras coisas. Aqui no café também podem oferecer aminoácidos. Os ácidos clorogênicos são super sensíveis. A cafeína não é. A trigonelina é sensível. E por aí vai. As melanoidinas, elas não existem no café verde, elas existem no café torrado. E a partir disso também a gente tem o quê? Muitos voláteis sendo produzidos por esses compostos aqui, a partir desses compostos e também pelos seus derivados, que vão entrando em várias vias distintas. E aqui, então, esse slide, ele resume um pouco, né, essa composição do grão verde, que é precursora de vários compostos importantes, né, e super relevantes para o perfil sensorial da bebida. Aqui, então, a gente tem os açúcares sozinhos, eles podem, na reação de caramelização ou mesmo na fragmentação, produzir diferentes compostos. Então, na caramelização, a gente tem a produção de furanos e outros compostos voláteis mais adocicados. O hidroximetilfurfural, ele é um composto que está aqui destacado porque ele a concentração alta de hidroximetilfurfural é tóxica, mas ele aumenta durante a torra, então ele é um marcador de torra. Ele primeiro aumenta e depois ele se degrada. Ele está aqui justamente como um composto-chave. E na fragmentação, na degradação de açúcares, que acontece em outra via, ali na fase de torra, a gente tem produção de alguns ácidos, por exemplo. É o caso do ácido lático, ácido acético, ácido glicólico e fórmico, que são ácidos que influenciam, têm impacto, né, no perfil sensorial da bebida, especialmente o acético aqui no caso, porque o acético, em elevadas concentrações, ele não é muito positivo, porque ele é um ácido fraco, e por ser um ácido fraco, a sua fração indissociada ali no café, né, ela é super volátil, então ela pode contribuir negativamente com o aroma, por exemplo. Agora, açúcares junto de aminoácidos, eles entram na reação de Maillard e em seguida a Maillard, ou mesmo dentro ali, né, das vias de Maillard, a gente tem a degradação de Strecker. Então, a gente também tem vários compostos voláteis importantes e chaves aqui nesse caso. Eles são compostos muitas vezes associados a notas de café torrado, a notas de tipo pão torrado,
essas coisas todas. Notas tostadas, né? Amendoadas e por aí vai. A trigonelina, não sei se vocês conhecem, mas ela é um alcaloide, assim como a cafeína é. Mas ao contrário da cafeína, a trigonelina ela é super sensível à torre e existem muitos estudos trabalhando com a trigonelina no sentido de identificar ela como um composto-chave, né, para entender perfis de torra, porque ela se degrada durante a torre e ela produz piridinas, ácido nicotínico, e as piridinas também são compostos, dentro, né, das piridinas a gente tem compostos que também são característicos de café torrado. Então, trigonelina é chave aqui para café também. Ácidos clorogênicos podem produzir, de um lado, pode se degradar em ácido químico, e dos ácidos químicos a gente tem lactonas sendo produzidas e outros fenóis, outros voláteis fenóis. E, do outro lado, o ácido cafeico ou o ácido ferúlico, que são ácidos transinâmicos, podem também se degradar e produzir outros fenóis, como é o caso do guaiacol ou mesmo a vanilina. O guaiacol, ele é amargo, ele é responsável por aroma amargo, muitas vezes de fumaça, não tão positivo, mas a vanilina é responsável pelo aroma de baunilha. Então, é um fenol. Nem todos os fenóis são vilões aqui no caso. E aqui não vou entrar muito em detalhe, mas tem também os carotenoides como precursores, e é isso que é muito positivo, né? Porque os carotenoides, ali na fase de torre, eles se degradam, né? E eles produzem beta-damascenona, que ela tem ela é um composto com um limite de detecção para a gente, né, muito baixo, né? Então ela é muito chave aqui também. Então concentrações um pouco elevadas de beta-damascenona já são positivas para o café. Que aí a gente percebe ora aroma de flor, pode ser manteiga também, depende da concentração ou interação com outros compostos. Beleza. Então, olhando ali para o perfil de torra, sabendo um pouco, né, de tudo que acontece ali, né, e os compostos que são ou muito produzidos ou muito degradados, enfim. É possível a gente olhar para diferentes perfis de torra e só olhando para esses diferentes perfis de torra dizer com clareza que, sei lá, o tempo total da minha torra e as temperaturas aplicadas, enfim, ou a forma como eu forneço energia para o sistema ao longo do processo, ou eu trabalho com outras variáveis, vai realmente me dar, por exemplo, aqui nesse perfil azul, uma resposta sensorial de um café mais ácido, com notas florais, e ali no perfil vermelho mais doce, encorpado e aveludado, enquanto no perfil amarelo eu posso dizer que é um café assim equilibrado entre doçura e acidez. Enfim, a gente pode dizer a partir do momento que a gente prova e a gente realmente percebe isso, né? Mas, e para vocês, enquanto mestres de torra, olhar para os perfis e associar esses perfis com o resultado sensorial é super importante. Isso te ajuda ao longo do tempo, né, a ter um entendimento de quais perfis funcionam para quais cafés, para te trazer determinadas notas, né, para te trazer determinadas identidades sensoriais, digamos ali. Quando a gente percebe diferentes perfis sensoriais, isso está associado ao fato de que, em diferentes condições para o mesmo café, eu produzi compostos diferentes, né? Só um minuto. Ai, gente, quero espirrar. Meu Deus. Desculpa, gente, isso não é coronavírus, é... Saúde. Enfim. Mas o que eu posso dizer com tranquilidade é que quando muda o perfil sensorial por conta dessas mudanças observadas no gráfico, seja por mudanças observadas na temperatura do grão ou mesmo no comportamento da ROR, a gente pode dizer com tranquilidade que a gente mudou o balanço ali, né, de determinados compostos. E isso é suficiente para mudar o perfil sensorial. E como que a gente mediria isso, né? O que me interessa? E agora a gente entra um pouco nessa discussão, né? Onde o Cropster ele poderia se encaixar, porque o Cropster já é uma ferramenta super importante para a gente gerenciar
o nosso estoque, para a gente gerenciar os nossos processos, né? Então, se eu consigo avaliar o máximo, se eu consigo ter o máximo de informações sobre todos os cafés que eu trabalho e associar essas informações com perfis de torra, associar essas informações com resultados de análise sensorial, eu consigo, ao longo do tempo, entender o comportamento de determinado café, até o meu estoque daquele café acabar. Se esse café eu compro de um determinado produtor numa origem X e eu repito, né, essa compra todos os anos, se eu tenho essa condição, eu consigo, inclusive, ao longo do tempo, ter resultados suficientes para entender o comportamento desse café safra a safra, tanto na minha torra quanto nos resultados da análise sensorial. Então, isso depende de mim, depende também da produção que veio de lá, e isso a gente vai associando com muitas informações que a gente vai coletando ano a ano, porque café é isso, né? É super dependente das condições do ano, depende de tudo, né? Então, não é tão simples assim, mas quando a gente sistematiza o nosso processo, a gente já entra numa caminhada aí, né, mais investigativa. Então, a gente já entra num conceito de pesquisa. E aí, nesse caso, a gente só precisa diferenciar o que seria pesquisa por observação, né? Então, pesquisas qualitativas, observando todos os resultados que eu tenho, né, ano a ano, ou sei lá, na minha safra ao longo do ano, e isso vai me dar um entendimento. Eu tenho um resultado qualitativo, empírico, e aqui eu digo empírico porque é por observação e não necessariamente eu estou utilizando o método científico. Porque, de um outro lado, eu posso, de fato, quantificar essas diferenças, dizer e correlacionar com as mais diversas variáveis. Aqui eu não estou englobando todas as variáveis, porque, inclusive, a gente entender sobre café é o tipo de pesquisa que é multidisciplinar, depende de muitos profissionais distintos, né? Então, depende do pessoal que entende do equipamento, o pessoal que entende de engenharia, o pessoal que entende de matemática, física, química e por aí vai. Os agrônomos que entendem do próprio café e por aí vai. Mas é isso. Então, aqui, enquanto pesquisa, a gente consegue fazer duas coisas. A pesquisa empírica, que vai me dar esses resultados e esse entendimento por observação, e a pesquisa utilizando um método científico, que me permite quantificar e realmente avaliar se os resultados eles são significativos ou não, a partir de uma série de ferramentas que a gente tem nesse caso. E aqui eu vou falar um pouquinho do Cropster Lab, que é a ferramenta que eu tenho da Cropster, que ela é super importante e, assim como todas as outras ferramentas que vocês têm da Cropster, te permite fazer esse início aqui, essa pesquisa por observação. É uma pesquisa qualitativa ao longo do tempo. Então, o Cropster Lab, ele é uma ferramenta de gerenciamento, tanto de estoque como da torra, e permite fazer um controle de qualidade, é muito bom para laboratórios. Eu comecei a usar o Cropster Lab quando eu trabalhava numa exportadora, e a partir disso, eu consegui enxergar como que essa ferramenta é super importante também para aplicação de método científico. Então, ela ajuda o profissional ali, né, da parte técnica e operacional, de um lado, que especialmente que envolve laboratórios de análise sensorial e torrefações, mas ajuda também quem está do lado de cá querendo fazer pesquisa científica. Então, vou falar um pouquinho antes desse ponto de vista aqui, empírico. Desse ponto de vista qualitativo, a gente consegue fazer várias comparações e ter um entendimento ao longo do tempo. E isso a gente consegue fazer a partir de várias funções que a gente encontra no Cropster, porque o Cropster é essa ferramenta que nos permite, por exemplo, como primeira ferramenta aqui no caso, como primeira informação que é importante, comparar diferentes informações relevantes para diferentes amostras que eu trabalho. Então aqui eu acho que ficou um pouco ruim essa imagem, mas vocês devem estar conseguindo ler, né? Muitas informações que a gente pode adicionar
na nossa plataforma, né, sobre as diferentes amostras que a gente trabalha, ou naquela safra, ou a partir de ou cafés provenientes de mesmas origens e mesmo produtores ano a ano. Então isso já é muito importante, porque a partir disso, se você exporta todas essas informações, você consegue entender muito dos cafés, o que muda ano a ano, o que muda da sua torre, por aí vai. Uma outra coisa que é importante aqui dessa ferramenta do Cropster é que também a gente consegue guardar, né, informações super relevantes do nosso inventário de café verde. Então, todas essas informações aqui, gente, elas podem te ajudar a entender e ter esse conhecimento qualitativo, né, dos seus processos todos, e elas são funções super importantes para pesquisa científica. Então, o que me interessa aqui é saber quais informações aqui eu conseguiria traduzir como variáveis num experimento, por exemplo. Também é legal porque a gente consegue guardar aqui também a análise física realizada para os cafés que a gente trabalha, não necessariamente todos os cafés que a gente recebe. Então, a gente faz essa avaliação física de acordo com o protocolo da SCA. Isso também é um dado importante de ser guardado para entendimento de qualidade de safra também, para entendimento de evolução ou o contrário de evolução de um café safra-safra e por aí vai. A análise física também já está ali até na análise, no inventário de café verde. Mas essa outra análise física que a gente pode fazer, que a gente pode guardar aqui no Cropster, também é relevante, tanto do ponto de vista observativo, né, quanto científico. Então, por exemplo, eu ter dados de umidade de todos os cafés que eu trabalho ano a ano é importante, atividade de água é importante. Tem muitos estudos na literatura que ainda são um pouco controversos no sentido de fato, trazer resultados consistentes sobre a influência da atividade de água, mas que influencia sim. A gente já pode inferir, só que a gente precisa estudar isso melhor. Densidade do grão também, tamanho de peneira, quantos defeitos tem. Então, essas informações todas aqui são informações importantes de serem guardadas para a gente entender os cafés safra-safra, e também são informações que podem ser traduzidas em variáveis para diferentes experimentos. E os próprios resultados de perfis de torra, né? E todos esses outros parâmetros que a gente consegue guardar quando a gente torra café utilizando o Cropster como uma ferramenta de monitoramento do perfil de torra. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse meu perfil, né, os dados da temperatura do grão, os dados da ROR do grão, dados de temperatura da exaustão, a ROR da exaustão. Onde que isso pode ser interessante para mim do ponto de vista científico? Tem muita coisa que pode acontecer aqui, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso para vocês. E do ponto de vista empírico, né, e de observação, vocês conseguem sobrepor essas informações todas e tentar cruzar essas informações com resultados de análise sensorial, que é tudo possível fazer utilizando o Cropster, né, como essa ferramenta. Então, aqui a gente tem a pesquisa por observação e a gente tem essa pesquisa que pode ser traduzida no método científico. Então, o Cropster, ele me permite, por exemplo, exportar esses dados todos aqui numa planilha de Excel, que são dados de, por exemplo, temperatura do grão, segundo a segundo. Então, eu tenho uma planilha enorme que eu posso, sim, utilizar para comparar com resultados de outros métodos analíticos, como o infravermelho médio, por exemplo. E aí eu tenho uma ferramenta estatística poderosíssima, que é a quimiometria, que me permite entender melhor esses resultados. E me permite aplicar vários testes e criar vários modelos que são muito consistentes, né, se os modelos tiverem resultados positivos, que me permite fazer observações e discutir sobre essas observações torra a torra, para cafés de diferentes origens e por aí vai. Os comentários de gás, o quadro de modulação também são informações que podem ajudar
tanto para o profissional, né, no seu dia a dia, e também podem ser interessantes do ponto de vista científico, mas esses até menos, né? Porque aí a gente precisa levar em consideração também tantas outras condições, como o próprio equipamento, enfim. Mas isso, claro, né, quando a gente compara resultados de torre de uma mesma origem, né, de uma mesma máquina operada por uma mesma pessoa, por exemplo. Então, assim, isso é importante também para você enquanto profissional, e é importante para você enquanto profissional, inclusive para você evoluir nas suas torres, né, entender melhor como você pode modular esses parâmetros todos para te ajudar a chegar em resultados consistentes ou mais positivos e por aí vai. O Cropster também nos permite ter uma análise muito boa e já pronta, né, sobre os resultados das avaliações sensoriais. Então, por exemplo, aqui a gente consegue comparar pontuações de diferentes amostras de uma mesa. Esse gráfico de barras, ele visualmente já nos dá uma informação super boa, né? A partir disso, a gente pode usar esses dados, aplicar testes estatísticos, como a ANOVA, por exemplo, e ver onde os resultados os resultados são realmente significativos ou não, por aí vai. A mesma coisa, a gente consegue fazer uma avaliação visual das pontuações dadas para os diferentes atributos de diferentes amostras. A gente consegue ver, por exemplo, que essa amostra aqui ela foi muito prejudicada, ou no nosso caso aqui, isso aqui são resultados de curso, possivelmente o pessoal esqueceu de marcar. Mas enfim, a gente consegue já ter uma avaliação visual que nos dá um resultado. E isso pode sim ser exportado para metodologias científicas também. E para vocês, enquanto profissionais, ainda dentro da análise sensorial, você consegue comparar pontuações dessas amostras todas e comparar diferentes provadores numa sessão. Então, você consegue identificar se um provador ele é um outlier ou não. Então, aqui a gente tem a média, né, dos resultados dos provadores dessa sessão aqui para determinado café. Então, aqui a gente teve alguns outliers, né, o pessoal que sumiu aqui da nossa média, justamente porque, enfim, ou pontuou errado, por aí vai. Então, a gente consegue ter esse controle. Mas no dia a dia, normalmente esses erros aqui de deixar de pontuar, normalmente não acontece. E se a pessoa se afasta muito aqui da média, essa pessoa pode estar descalibrada, por exemplo. Isso te ajuda no seu dia a dia, na sua torrefação, por exemplo, e ajuda também as pesquisas que envolvem análise sensorial, porque a partir do Cropster a gente já tem uma noção se um provador ele seria outlier ou não, para a gente incluir nos resultados, por exemplo, para a gente incluir a avaliação dessa pessoa em resultados, que vão ser depois comparados com outras análises. E outra coisa positiva, e aí também que ajuda muito mais do ponto de vista empírico aqui no caso, né, do que necessariamente científico, seria a emissão de laudos. Isso tudo, na verdade, ajuda nas duas coisas, mas para profissionais de torre, isso aqui é super importante, né, para você também entender esses resultados de análise sensorial de determinadas mesas de prova e conseguir achar que café que está bom ou não e guardar essas informações que são rapidamente achadas, não é achadas que eu queria, mas enfim, que a gente consegue encontrar numa folha, por exemplo. Então, eu sei que a pontuação de uma pessoa foi muito baixa para determinado café, o que deveria ter acontecido ali, porque isso, para algumas pessoas, é visualmente mais acessível, né, na imagem do PDF ou mesmo na imagem impressa. Bom, então agora eu quero falar mais desse ponto de vista do método científico. E eu comecei a falar, na verdade eu já citei isso, né, quando eu falei ali do perfil de Torra. Esses dados todos, eles são possíveis de serem extraídos no Cropster, exportados, né, do Cropster para uma planilha de Excel.
E essas informações, elas já estão no modelo quantificável. Então, eu consigo já aplicar várias metodologias estatísticas para entender aqueles resultados e comparar com os diversos resultados. Então, o que eu acho que é muito eficiente ali do Cropster são informações do perfil de torra, e aqui o máximo de informações que eu tiver, informações de análise sensorial. Essas informações que a gente armazena no Cropster, elas são super eficientes para a gente comparar com informações que pode ser dado pelas diferentes metodologias, por cromatografia, por infravermelho médio, o FTIR, né, o NIRS, que é o infravermelho próximo, podem ser comparadas, né, com resultados de RMN de H1, por transferência de próton também. Isso aqui é uma técnica super atual que tem sido utilizada para análises de diferentes perfis de torra, né, para a gente entender diferentes compostos que são produzidos em diferentes momentos de torra. Então, assim, a gente tem aqui informações muito úteis e valiosas que a gente consegue, sim, investir, né, a partir de agora. Então, o céu é o limite. E a partir de agora, o Cropster, junto com um entendimento maior que a gente tem de metodologias analíticas para entender composição química de café, podem ser aliados para a evolução de pesquisas sobre torra, sobre a torra de cafés, especialmente cafés especiais. Porque tudo isso aqui é perfeitamente analisado e os resultados são muito consistentes quando a gente utiliza a quimiometria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês que eu queria mostrar. Bom, eu não sei se vocês estão vendo a tela. Alguém me diz alguma coisa, gente? Pode falar aqui no áudio, por favor. Eu estou vendo a tela da sua apresentação. Ah, tá. Não tá vendo o Excel, né? Não. Então, eu tenho que romper e compartilhar outra. Aqui são que ele me mandou hoje. Seu áudio está cortando um pouco para mim. Vários, eu não estou te ouvindo, não estou vendo a apresentação. Eu não estou te ouvindo. Eu acho que ela caiu. Ela caiu. Acho que deve ter caído mesmo. Mas tá compartilhando a tela dela ainda. Ela ainda não voltou, não. Esperar um Eu pouco. voltei? Voltou. Voltou. Ah. Voltou. Desculpa, gente. Tudo bem. Você pode me permitir compartilhar a tela? Sim, você está precisando de permissão? Sim. Não, agora deu. Deu? Onde eu parei, gente, para vocês? Você ia compartilhar o Excel com a gente. Então, isso aqui são dados exportados, né, do Cropster para perfis de torra, e aqui tem muitas variáveis, né? Então, comentários ao longo da torra, a temperatura do grão segundo a segundo ao longo da torra, temperatura da exaustão,
comentários de gás, comentários de gás ao longo da torra e comentários de fluxo de ar. Enfim, o que é importante destacar aqui é que, utilizando o Cropster como uma ferramenta de pesquisa, que a gente já tem esses dados muito prontos. Então, eu copio esses dados aqui e comparo e crio os meus modelos, né, utilizando os outros dados analíticos e consigo fazer análises por quimiometria. E a gente consegue os mais infinitos resultados nesse caso. Então, era só para demonstrar mesmo. Então, continuando aqui na nossa aula, nossa palestra, eu já estou quase terminando, tá, gente? Eu só queria apresentar para vocês esse artigo que eu achei, que eu já tinha ele, né, na verdade, na minha biblioteca para ler, e eu fui ler hoje, esses dias, né, na verdade, por causa da nossa palestra, e esse é um artigo que foi publicado ano passado, e ele utiliza o Cropster, o Roast Intelligence, para seguir, né, o perfil de torra das amostras que eles analisaram aqui no caso. Então, esse artigo ele se predispôs a identificar alguns marcadores químicos, né, desse processo de torra em bebidas de café, né? Então eles fizeram a extração desses cafés. E eles analisaram essa bebida através de RMN de H1, observando compostos que poderiam ser fingerprint dessas amostras e que poderiam variar de acordo com alguns parâmetros de torra pré-estabelecidos, aqui no caso. E é importante falar disso justamente porque é isso. O nosso objetivo dessa apresentação é entender como a gente pode trabalhar com torra de café do ponto de vista científico, né? Aplicar métodos científicos para a gente entender cada vez mais esse processo. E a torra é, sim, um processo que precisa de muita elucidação. A gente já entende bastante coisa, mas a gente não entende muito bem a participação de determinadas variáveis que a gente modifica durante o processo. E isso porque essa dificuldade que a gente tem é pelo fato de, durante a torra do café, existem muitas reações químicas acontecendo e essas reações químicas elas podem acontecer em diferentes vias. Essas vias se alteram pela alteração da condição interna ali do grão, né, que pode ser dado pelo ambiente externo, pode ser dado pelo próprio grão como um fator determinante dessas vias que são tomadas. Enfim, pode acontecer por diferentes razões. Então, é sempre um grande desafio entender isso em sua plenitude, digamos assim. Mas o que é interessante desse trabalho aqui é que ele é um trabalho que se propôs a tentar avaliar alguns parâmetros que são parâmetros que muitos mestres de torra têm ansiedade para entender, né? O que seria a influência do tempo de desenvolvimento do café nessa fase que é depois do primeiro crack e qual seria a participação da temperatura final na alteração de perfis sensoriais, no caso, na produção de determinados compostos que aqui eles encontraram como compostos chaves para a determinação das diferentes amostras. E eles conseguiram eles tiveram o objetivo de tentar entender esses dois parâmetros aqui a partir de diferentes perfis de torra e analisando as amostras por RMN de H1. A justificativa deles é justamente pelo fato de que entender a composição química, determinar essa composição química dada pelo processo de torra, parece ser a melhor forma de elucidar por que a gente trabalha com essas variáveis. Óbvio, se mudou o perfil sensorial, mudou a composição química. E eles ainda discutem, isso eu acho extremamente importante, o fato de que na literatura científica para a utilização dessa metodologia que é por RMN, eles encontraram apenas 3 trabalhos, que é o trabalho de Bosco e colaboradores de 99, Ciano e colaboradores de 2010 e Wei e colaboradores de 2012.
Então, apenas esses 3 trabalhos envolvem RMN e TOR de café para entendimento de alteração química. Só que eles têm um grande defeito. Eles falham na utilização de equipamentos que são equipamentos comuns na indústria, né? E utilizando perfis e metodologias que são muito distantes do que a gente utiliza também na nossa indústria de cafés especiais. Então, aqui no caso desse trabalho, eles se propuseram a trabalhar com cafés especiais, eles utilizaram amostras de cafés do Peru, então tem ali a exportadora, né, que cedeu os cafés para pesquisa, vocês podem olhar no artigo depois, e os cafés eles foram torrados num probatinho. Eles criaram, né, se propuseram fazer 13 perfis distintos, e esses 13 perfis, eles permitiram agrupar os cafés, resultados desses diferentes perfis. Então, eles tiveram 3 grandes grupos de amostras. Então, o grupo 1 de amostras que foram torradas com o mesmo tempo de desenvolvimento, mas que tiveram temperatura final distinta. No grupo 2, eles colocaram, né, as amostras que foram torradas e finalizadas, né, na mesma temperatura final, mas que tiveram diferentes tempos de desenvolvimento. E no grupo 3, aquelas amostras que tiveram os 2 parâmetros, tanto o tempo de desenvolvimento e a temperatura final, variando ao longo da torra. Todas as torres foram realizadas em triplicato, ou seja, 3 vezes para cada perfil escolhido. Eles acompanharam os perfis utilizando o Roast Intelligence da Cropster. Então, aqui estão os perfis sobrepostos, aqui no caso. E para todas as torres, eles tentaram utilizar os mesmos parâmetros. Então, eles torraram 1 quilo de café com temperatura inicial de 170 graus e o calor cedido durante o processo foi reduzido ao longo da torra. Para a maioria dos perfis de torra que eles construíram aqui no caso, exceto para a batelada de número 4. Então, aqui nesses 3 perfis, cada perfil tem uma numeração, né? Na batelada de número 4, eles fizeram o contrário. Na verdade, eles não foram reduzindo, né, o calor oferecido ao longo da torra. Eles foram controlando ao longo da torra. O resultado do perfil de torra foi bem diferente aqui, né, para essa batelada de número 4, mas ela se aproximou bastante em relação a tempo de desenvolvimento e temperatura final do perfil de número 10. Beleza, eles utilizaram esse resultado aqui apenas para comparar a composição de compostos inicialmente marcadores e muito importantes, né, de acordo com a literatura, para definir o que seria grotesco para diferenciar as amostras, mas ela não entrou nas análises de quimiometria. Mas depois eles avaliaram apenas o perfil completo. Depois disso, eles fizeram a extração desses cafés todos. Essa extração ela foi primeiro pré-definida, então fizeram vários testes e controlaram a maior parte desses parâmetros, né, de extração. E, primeiramente, eles queriam monitorar e avaliar a concentração desses 3 compostos que são ditos na literatura como muito importantes para a gente entender efeitos de torra. Então, de início, eles compararam a composição de ácido acético, trigonilina e cafeína em todos os resultados aqui de torra, a partir de análises por RMN. Aqui, então, a gente tem os espectros de RMN, então esse aqui aqui a gente tem a modificação das frequências, mas o que é importante dizer aqui é que, além desses compostos-chave, eles também analisaram todos esses outros compostos para observar o que seria uma impressão digital das amostras, de acordo com esses perfis de torra. Então, os resultados que eles apresentam levam em consideração não apenas essa composição, mas toda essa composição e como elas variaram de acordo com esses principais parâmetros, que é tempo de desenvolvimento e temperatura final.
Então, para os compostos chaves, que seria a composição de ácido acético, trigonelina e cafeína, eles observaram diferenças estatísticas ao longo da torra. Então, a diferença nessa composição foi clara, especialmente para ácido acético e trigonelina. A cafeína, ela não se alterou. Então, é o que a gente já entende da literatura. O que eles conseguiram observar aqui é que a trigonelina e o ácido acético, a concentração deles, né, foi afetada em ambos os casos, tanto em relação ao tempo total de torra, quanto em relação à temperatura final. Só que elas foram principalmente afetadas pela temperatura final. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver o modelo de superfície plotado, esse aqui seria um modelo preditivo. Então, a gente tem um aumento, isso aqui é para ácido acético, isso aqui é para trigonelina. Então, tem um aumento na concentração do ácido acético a partir de 190 e é aumentado até mais ou menos 193, entre 193 e 194, então isso aqui em relação à temperatura, e a sua concentração também é aumentada até mais ou menos 450 segundos de tempo de torre. Depois isso tudo cai. Então você tem um pico de produção e depois isso tudo cai. E vai caindo à medida que a temperatura vai ficando elevada demais e à medida que o tempo vai ficando longo demais. A mesma coisa acontece para a trigonelina, então a gente tem um pico, né, de produção, mas a trigonelina, diferente do ácido acético, ela tem um comportamento de ser basicamente degradada ao longo da torre. E ela começa a diminuir a partir de 192, mas ela já começa a ser, quer dizer, ela já produz bastante compostos de interesse desde ali de 190, de 191, por aí vai. E ao longo do tempo, ela é até um pouco mais sensível, né, ao tempo em relação à sua concentração. Ela vai diminuindo mais rápido que o ácido acético, inclusive. Outra coisa que eles observaram também nessas análises por SOPLS, que aqui na verdade classifica os resultados, é que aqui a gente tem duas situações em que as diferentes torres, né, elas foram agrupadas de acordo com mesmo tempo de desenvolvimento e diferentes temperaturas finais, e nesse segundo caso, mesma temperatura final e diferentes tempos de desenvolvimento. Quando a gente observa esses dois resultados aqui, a gente vê que no caso em que a temperatura final foi variável, ela variou, a gente teve uma classificação mais evidente, né? Agrupamento, um agrupamento maior dessas amostras, quando comparado com o fato do tempo de desenvolvimento ter alterado e não a temperatura final. Então, a temperatura final exercia uma influência maior do que o tempo de desenvolvimento. E isso é, inclusive, mais evidenciado aqui nesse resultado dessa análise por PLS, em que aqui a gente tem as 13 diferentes torres, né, mas todas elas com as suas triplicatas, mostrando uma clara separação aqui nas nossas componentes, especialmente nessa componente 1 aqui, que representa 74% da variância desses resultados, separação clara, né, entre cafés que tiveram uma temperatura final menor e cafés que tiveram uma temperatura final maior. Então, as principais conclusões deles tiveram suporte nesses dois principais parâmetros. Mas antes é importante dizer também que eles utilizaram, que é parâmetro, tá, gente? Eles utilizaram essa estatística para observar se havia algum perfil de torre que fosse discrepante, né, de todos esses apresentados nesse experimento. E eles viram que essa batelada 4, que teve o perfil de fornecimento de energia completamente diferente do restante, foi um outlier. E nesse caso, eles observaram isso especialmente pelo fato de que a concentração de ácido acético dos cafés dessa batelada número 4 era completamente distinta do restante.
Então, eles observaram que os cafés que são produzidos em condições parecidas com as condições que acontecem, né, na nossa indústria de cafés especiais, eles podem ser diferenciados a partir da análise de compostos chaves e utilizando também a quimiometria. Eu convido vocês, inclusive, a lerem esse artigo, porque vocês vão ter, inclusive, um entendimento maior da participação dos outros compostos. É que aqui não dava para eu falar de tudo, né, pra gente. A temperatura final da torra, ela pareceu ser um fator importante para determinar a composição química do café, até mais do que o tempo de desenvolvimento. Eles observaram que, para esse caso, o tempo de desenvolvimento não teve uma influência drástica na composição química das amostras, mas assim, é claro que a gente pode levar esse trabalho adiante e testar diferentes condições, né? Mas no caso desse estudo, eles não consideraram o tempo de desenvolvimento como relevante para o controle da torra, e a temperatura final foi até muito mais relevante nesse caso. O tempo total da torra, o perfil como um todo, né, também foi considerado um parâmetro relevante, especialmente nesse caso aqui, que a gente teve um perfil completamente distinto em relação aos demais em termos de ajustes de energia ao longo do processo. E ele teve uma influência importante, mas menor do que a temperatura final da torra. E eles conseguiram, em relação especialmente à temperatura final, observar diferenças entre as amostras, que quando vocês lerem o artigo vocês vão ter um entendimento maior, que foram evidentes em variações dessa temperatura final que foram inferiores a 1 grau e do tempo total aqui da torra em condições inferiores de tempo total a uma faixa aí de 20 segundos, algo do tipo. Então, assim, não necessariamente em relação ao tempo, mas a temperatura inferior a 1 grau é realmente uma faixa muito sensível aqui no caso, né? E quando eles analisaram os outros compostos, utilizando todos esses modelos quimiométricos aqui, né, que eu apresentei para vocês, eles viram que, além desses compostos chaves, que é o ácido acético, a trigonelina, eles encontraram o 5-hidroximetilfurfural, esse N-metilperidínio e esses outros compostos que eu não vou ler, porque senão eu vou embolar tudo aqui, como também importantes para diferenciar as amostras em relação, principalmente, à sua concentração dada pela temperatura final. E eles ainda dizem que, por mais que a gente não tenha tido um resultado tão efetivo, né, para entender como que o tempo total da torra ele tem uma participação importante, não só pensar no tempo do desenvolvimento e todos os parâmetros que a gente avalia ao longo desse processo, talvez muito mais importante do que a nossa indústria presta atenção. Então, muitas vezes a gente precisa entender mesmo todas as nossas ações, né, com o processo de torra do início ao fim. A gente entende, né, mas vamos entender, vamos prestar um pouco mais de atenção nesse caso. Bom, gente, é isso. A partir disso, as pesquisas seguem, né? Eu finalmente vou conseguir, inclusive, começar o meu pós-doutorado, mesmo nessa pandemia, né? E eu espero encontrar um pouco mais... Eu espero ter, né, obter resultados que sejam também tão positivos quanto esses que estão disponíveis na literatura para a gente entender cada vez mais esse processo de torra. É isso. Muito obrigada. E agora, para quem tiver perguntas... Nossa, muito legal. Achei muito interessante essa pesquisa que eles fizeram com o café peruano, assim, dá um entendimento que a torra realmente tem uma influência muito grande no resultado do café. E a pergunta que eu tenho é: quanto de dados você precisa para comprovar, por exemplo, porque a análise sensorial ela é uma coisa tão pessoal, né, assim, da vivência de cada um, né, do que aquela pessoa provou ao longo da vida. Mas como que a gente consegue comprovar que um café específico de uma região ele tem um sensorial mais achocolatado, outro mais frutado? Quanto de dados você precisa acumular que tem o mesmo resultado para você poder comprovar o sensorial de um café? Na verdade, não
Muitos, assim, é porque na ciência a gente precisa fazer as coisas individuais, né? Então, por exemplo, eu quero entender o perfil sensorial de uma região, então eu tenho que focar realmente nos cafés dessa região. Depois eu tento focar nos cafés de outra região e assim eu vou fazendo para tentar entender a identidade das regiões. E se isso de fato é corroborado, sabe? Se de fato a gente tem essa identidade das regiões. E essa identidade, ela está associada à própria região, às condições edafoclimáticas, ou está associada à variedade naquela região, ou está associada às condições de pós-colheita. Então, o processo também exerce uma influência enorme aqui. Então, a gente precisa isolar cada uma dessas variáveis e testar. Então, a região com a variedade X, a região com a variedade X no processamento Y e por aí vai. Então, a gente precisa primeiro afunilar todas essas informações para, de fato, conseguir ter um entendimento sobre perfil sensorial associado à região. O café é extremamente complexo. O pós-colheita tem uma influência enorme nisso. Mas que dá para fazer, dá, mas é um trabalho de muito longo prazo. A gente vê que ainda tem, assim, comparação com outras commodities e até outros alimentos, né? A gente ainda tem poucas pesquisas sobre o café, né? A complexidade do café e todos os fatores, né? Uhum. Tem bastante, assim, mas a gente entende as respostas do café às diferentes variáveis às quais ele é submetido. Então, por exemplo, uma variedade que dá muito certo num lugar, às vezes pode não dar certo em determinado lugar, e você testa em outro lugar e por aí vai. Mesmo aplicando as mesmas condições daquele lugar inicial, sabe? Então, a gente precisa entender que café, ele é sensível a essas inúmeras variáveis. E assim, a gente estuda bastante, mas a gente ainda precisa estudar muitas outras coisas. São muitas variáveis. É muito difícil você bater um martelo e dizer que a variedade Geisha vai ter o perfil sensorial XYZ produzido, sei lá, aqui em Poços de Caldas. E ela vai ter o resultado XYH se ela for produzida, sei lá, em patrocínio. Então, é difícil a gente entender se aquilo é dado apenas pela região, se aquilo é uma resposta da variedade à região, mas é possível. Só que é muito longo. O próprio World Coffee Research, junto com a SCA, né, eles têm um projeto que está até no site deles, eles têm feito essa pesquisa no contexto macro, que é no sentido de utilizar uma mesma variedade, produzir ela em diferentes terroirs, né, em diferentes regiões, e observar o resultado sensorial. Muitas vezes o terroir ele é evidente nessa coisa, nessa diferença, mas muitas vezes não. A variedade ela depende de outras condições para dar perfis sensoriais distintos. Então assim é um trabalho muito legal também que eles têm feito e que explica parte disso, né? Sim. Mais alguém para fazer a pergunta? A pergunta da Érica. Doutora Verônica, qual vai ser sua proposta de pós-doc? Qual grupo de pesquisa trabalha com café na UFMG? Então, eu trabalhei no departamento de engenharia mecânica na UFMG com um grupo de pesquisa em cafés, que tem lá, nosso laboratório trabalha, né, com cafés e biocombustíveis. Só que agora eu vou voltar para o UFMG e a minha proposta de trabalho vai ser para o departamento de química, porque eu quero realmente trabalhar com essas ferramentas, então diferentes métodos analíticos e utilizar quimiometria para construir esses modelos preditivos de qualidade ou modelos que nos permitam comparar esses resultados com os diferentes perfis de TOR, que nos dê informações relevantes, né, sobre composição química que altera pelas diversas formas que podem acontecer aqui no caso. Até porque esse estudo que eu apresentei para vocês, ele poderia ser feito também num outro desenho experimental, né? A gente ter muito mais resultados de TOR, repetir muitas vezes e por aí vai.
Bacana. E só, assim, para terminar, uma curiosidade minha. Você já vem fazendo pesquisa por muito tempo e você começou a usar o Cropster faz pouco tempo, né? Acho que 1 ano, né? O que mudou, assim, para você antes e depois do Cropster? Como que o Cropster ajudou você nas suas pesquisas? Como que você fazia antes para coletar todos esses dados e mensurar? E, enfim, como que foi essa mudança assim, para você? Então, o Cropster facilita muito, né? Justamente por isso. A partir do momento que a gente alimenta o software, a gente já tem essas informações armazenadas e facilmente exportáveis. Isso facilita muito, porque é muito mais fácil alimentar no Cropster. Né? Então, por exemplo, resultados de análise sensorial é muito fácil alimentar no Cropster. Antigamente eu fazia na minha planilha de Excel mesmo. Então eu criava a planilhinha lá, ia colocando, o pessoal avaliava cafés na ficha, né, do protocolo da SCA, e eu pegava o papel e ia passando tudo ali para a planilha de Excel. Então, uma vez que você utiliza o Cropster como essa ferramenta, já fica tudo armazenado e numa identidade muito boa e de fácil acesso e de fácil manuseio, inclusive. Essas planilhas de Excel são muito boas, especialmente esses dados segundo a segundo do perfil de torra, por exemplo, da temperatura do grão, da temperatura da exaustão, isso é muito importante. São variáveis que a gente consegue trabalhar bastante nesse método científico. E salva muito tempo, né, Pérez? Porque você tem o resultado tudo ali na hora, né? Tudo assim, ficar alimentando a planilha, né? Que vai muito tempo. Sim. Pérez, muito obrigada. Uma honra ter você como um dos mestres convidados. E, assim, para todo mundo que assistiu e não conhece o Cropster, a conta básica do Cropster, ele vem com tudo o que a Verônica falou, que você tem o gerenciamento do café verde, a análise física, as curvas de torra, o software de torra, mais o Cropster Cup. Isso é uma conta básica do Cropster, que começa a partir de R$200 por mês. Então, quem tiver interesse pode falar comigo. E para quem não conseguiu acompanhar a aula, entrou mais tarde, ou teve que sair, a aula está sendo gravada e a gente já vai disponibilizar no blog, no canal no YouTube, e eu compartilho com todo mundo depois. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação do pessoal que está aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom mesmo. Para mim é muito prazeroso poder estar aqui compartilhando um pouco. E assim, gente, é muita coisa, né, que a gente tem realmente que caminhar. Mas que bom, né? Eu falo que a gente nunca vai ficar entediado trabalhando com café. O Leandro está falando, foi muito bom. O André também, parabéns. A Ana, obrigada. E obrigado, gente, todo mundo que está participando, né? E a gente pode compartilhar o conhecimento. E no Brasil, assim, a gente tem que ter muito orgulho, porque grande parte das análises científicas e de pesquisas científicas do café são brasileiros, são pesquisadores brasileiros. E que eles são, os nomes deles tá assim no mundo inteiro. Tanto que quando eu fiz o mestrado na Itália, grande parte do conteúdo de biologia, de agronomia, era tudo do professor Borém, né? Então, sim. muito orgulhoso ter cientista como você aqui. Muito obrigada. Eu queria, inclusive, dar um abraço especial para o Leandro, professor Leandro, que está aqui, para o Zé também, saudade. Muito obrigada, gente. E a gente tem também o André Felipe, que foi nosso aluno nessa segunda rodada de cursos online. Obrigada, gente. Nossa, obrigada. Obrigada, Érica, Guilherme, todo mundo, Ana, Cláudia. Obrigada pela audiência, Paulo. Obrigada, Vê. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau, gente.